Boa noite, povo de Deus. Que Deus abençoe ricamente. Sou o pastor Barbosa. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, que muitas vezes, por tudo que estão passando no nosso país, tantas coisas acontecendo, e muitas vezes a gente deixa de acreditar no próprio Deus e acreditar no homem. Muitas vezes a gente deixa de acreditar na palavra de Deus para acreditar no homem. Na vontade de Deus para acreditar no homem. E a gente vê uma coisa interessante, que muitas vezes a gente dá valor à oração, ao jejum, se consagra, mas não dá tanta importância à palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus é aquela que, quando a gente medita, ela esclarece tudo sobre a nossa vida. Porque tem muitas promessas de Deus, né? Muitas promessas de Deus na palavra, mas também tem muita repreensão de Deus na palavra, e a gente precisa entender a palavra de Deus. O que nos fortalece, muitas vezes a gente quer se fortalecer através de oração, através de jejum, mas o que nos fortalece e nos ensina é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, não é verdade? É. Eu vou trazer um versículo para vocês aqui, que se encontra aqui em Isaías 40, verso 8. Ele diz assim: seca a erva, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Não é verdade? A gente sabe que a palavra, ela não vai acabar, porque a palavra é viva, e a palavra é Jesus. A gente sabe que Jesus, ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, e agora está à direita do Pai, lá no seu trono. Ele está intercedendo por nós, ele está pedindo o Pai por nós, porque nem diz em João 17, a oração dele é perfeita, maravilhosa, que guardasse a gente, que a gente não pertence desse mundo. Então, uma coisa que eu quero dizer para você: se a gente não se dedicar mais à oração e mais jejum e esquecer a palavra, a nossa vida não vai ser perfeita, a nossa vida não vai ser ideal. Tem muita gente que se dedica o mundo inteiro, o tempo todo em oração e jejum, esquece de meditar na palavra de Deus, esquece de buscar Deus na sua palavra. Eu quero dizer uma coisa para você. Você se lembra que quando Moisés, ele foi morto, que Deus disse que ele não ia entrar na terra prometida, mandou ele subir um monte, e quando ele subiu o monte, não voltou mais, ficou lá, que Deus tinha levado ele, mas o corpo dele ficou lá. O corpo ficou no monte. Isso é tanto prova que ficou no monte, que lá no livro de Judas, que só um capítulo tem provado que Deus mandou o anjo Miguel até descer o monte para tomar o corpo de Moisés, que estava na mão, que Satanás queria se aproveitar dele para enganar o povo, e Deus mandou Miguel tomar o corpo dele para levar, né? Até o anjo Miguel disse: olha, não posso fazer nada com você, nem quero fazer porque não chegou a hora, mas que o meu Senhor te repreenda. Então tomou o corpo e levou. Mas por que você está dizendo, pastor? Porque uma coisa interessante: se a oração fosse a chave de Deus fazer as coisas, a oração é um ponto da gente conversar com Deus. O jejum é um fortalecimento espiritual, né, para que a gente possa resistir a esse lado de Satanás. Mas a palavra de Deus é escudo. Ela é uma fortaleza para a gente. Ela é espada, entendeu? Mas repare só, porque quando Moisés estava morto, a gente viu uma coisa interessante, que quando Deus, lá no capítulo 1 do livro de Josué, Deus chamou a Josué dizendo: meu servo Moisés é morto, agora guia esse povo para a terra que eu prometi a teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Leva esse povo e atravessa esse Jordão para dar a terra prometida.
Você pode até dizer assim, mas pastor, uma responsabilidade tão grande para Josué, depois de um homem daquele, um líder daquele, né? Enfrentar todos os seus obstáculos, enfrentar todos esses problemas. Mas o que foi que Deus disse para ele? Seja forte, seja corajoso, né? Mas o mais importante não é ser forte e corajoso. Mas o importante foi quando Deus disse a Josué, no capítulo 1, você vai ver uma coisa interessante, que quando Deus disse no capítulo 1 de Josué, ele diz uma coisa que fica guardado para a gente, e eu quero que você entenda o que a palavra de Deus é. Olha, ele diz aqui, versículo 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais que lhe daria. Aí no versículo 7 ele diz assim, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, cuida de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou, não te desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andes. Quer que as portas se abram? Quer que os teus problemas sejam selecionados? Quer que a tua vida seja uma bênção? Não só ora não só jejum não. Busca Deus na palavra. A Bíblia diz que quando eu leio a palavra, quando eu busco a palavra, a minha vida vai mudar. As coisas vão mudar. As portas vão se abrir. Os problemas da minha casa vão acabar. Porque tem muita gente que pensa que botar a Bíblia em cima do estante e botar no Salmo 91 vai resolver o teu problema. Não vai. No Salmo 23, Senhor meu pastor, e nada me faltará. Não é isso? Não. Até esse versículo, completamente, se você analisar, o Senhor meu pastor e nada me faltará, está completamente conduzido pelo original. Se eu perguntar a você agora aí, você já passou necessidade como cristão? Já faltou alguma coisa para você? Você vai dizer, sim, pastor, passou. Então a palavra de Deus está mentindo. Porque se Deus é meu pastor e nada me faltará, por que está faltando? Sabe o que a palavra de Deus verdadeira diz? O Senhor é meu pastor, mas o meu Deus nunca vai faltar na minha vida. Esse é o original da palavra. Meu Deus nunca vai faltar. Então eu quero dizer para você, ele disse a Josué, vai lá, medita nesse livro de noite, para ser bem sucedido na vida, sabe para quê? Para que você tenha noção, sabedoria para resolver os seus problemas, para que você tenha noção, sabedoria para você fazer conforme eu quero na tua vida. Então é isso, querido. Salmo, repara só uma coisa, o Salmo 119, versículo 105. O que a palavra de Deus diz? Olha o que ela diz aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mesmo que você esteja, a escuridão queja te dominar, não vai conseguir dominar, porque você está na luz. E onde Jesus está, as trevas não prevalecem. Então começa a ler a palavra de Deus. O próprio salmista diz uma coisa interessante nesse Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que coisa boa, não é não? Né? A gente praticar a palavra de Deus, a gente ter ela no coração. Mas como é que a gente tem a palavra no coração? Diz, não, o Espírito Santo vai botar. Não, o Espírito Santo vai botar se você ler. Uma vez teve um irmão que me perguntou, disse, pastor, para que curso de teologia? Porque o Espírito Santo ensina? Não tem que ter. O Espírito Santo só vai me lembrar daquilo que eu estudei, daquilo que eu busquei, né? Daquilo que eu me formei. Ele ensina? Tem capacidade de usar pessoas conforme ele querer? Tem. Mas a baixa da sabedoria é bom demais. Sabe por quê? Porque os maiores dos pregadores do Novo Testamento, um dos maiores homens que pregou o Evangelho no Novo Testamento para o gentio, Paulo, que era chamado de Saulo, ele disse um recado lá em 2 Timóteo para o próprio Timóteo, disse, Timóteo, vem me visitar logo, porque vai chegar a minha hora, né? Vem me visitar logo antes do inverno, mas não esquece não, passa lá na fazenda, que eu esqueci a minha capa, os meus pergaminhos, meus livros, e traz para mim. Sabe por quê? Porque Paulo também estudava. Estudar é bom. Conhecimento é bom demais. Não seja uma pessoa que queira esperar, mas que você medite no livro, que você venha meditar nessa palavra de Deus.
né? Porque a palavra de Deus é eficaz até por uma voz que Jesus ordena, ela se cumpre. Porque se lembra o centurião, quando o servo dele estava doente, que Jesus disse: não, nós vamos na tua casa. Ele disse: não, Jesus, não vai na minha casa, eu não quero que o Senhor vá lá, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas só basta uma palavra do Senhor, o meu servo será curado. Jesus disse: eita, homens de muita fé, nunca encontrei Israel homem de tanta fé assim. Vai lá que o teu servo está curado. Sabe por quê? É a palavra. E essa palavra é Jesus. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 7, versículo 7, se não me engano, ele diz assim: se tu estiver em mim, as minhas palavras estiver em vós, pedir o que quiser e será concedido. Por que muita gente ora e não recebe? Por quê? Porque não recebe? Porque a palavra não está dentro de si. Porque se incomoda mais com oração e jejum do que ler a palavra de Deus, ter conhecimento de Deus. Porque eu só sigo um Deus quando eu tenho conhecimento dele. Então é isso que eu tenho que ter conhecimento, é isso que eu tenho que buscar a Deus, é através da sua palavra, ler a palavra, entender quem, meu Deus, eu vou conhecer aquele que eu estou servindo. Porque você conhece Deus? Porque Deus é poderoso? Não. Deus é bondoso, Ele é amor, mas é justo. Hebreu disse que terrível coisa é cair na mão de Deus vivo, porque Ele é fogo consumidor. Então eu tenho que entender isso. Então eu quero que você jejue, ore bastante, mas não esqueça que a palavra é mais importante. Você vai conhecer Deus, você vai entender Deus e vai saber todos os caminhos. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus venha te iluminar cada vez mais para que eu dê força para você ler, que nem Ele mandou Josué ler, meditando nesse livro todo dia inteiro, de dia e de noite, para ser bem sucedido na vida. Porque a coisa mais importante é você conhecer aquele que você serve. Uma coisa mais importante é você saber toda a vontade dele para a nossa vida. Aí a pessoa pergunta, diz assim: mas pastor, eu não sei a vontade dele para a minha vida. Lê a palavra que você vai ver. Sabe por quê? Porque de si passa os céus e a terra, mas a sua palavra permanece para sempre. Jesus, Ele está vivo e Ele quer dar uma vida melhor para você. Se as portas estão fechadas, se o seu problema tem muita coisa séria na tua casa, tira a tua Bíblia de cima da estante do Salmo 91, do Salmo 23 e começa a meditar. Eu prometo a você e eu garanto que a tua vida vai mudar. A tua casa vai ser abençoada, que as portas vai se abrir, a cura vai acontecer, o milagre do impossível de Deus vai acontecer. Amém? Porque Ele diz assim, Efésios 3:20, que Ele é poderoso, infinitivamente poderoso, para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Sabe como é que o poder opera? Através da palavra. Então que Deus abençoe. Fica com essa palavra no coração. Não esquece de se inscrever nesse canal e dar o teu like, dá o teu comentário aí, faz o teu comentário e também compartilha para alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe ricamente, que Deus venha resplandecer o rosto sobre você e te dar paz. Amém? Que Deus abençoe.